Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa Estudando a Bíblia. Hoje vamos estudar o capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Muito obrigado pela sua presença. Esse já é o 16º episódio da nossa série, desse importante livro da Bíblia, que é o Evangelho de Mateus. Então nós iremos continuar esse estudo. Se você ainda não teve acesso aos outros estudos, temos aqui no nosso canal essa playlist do Evangelho de Mateus. Temos outras playlists também aqui no nosso canal. Se você não é membro, se inscreva, deixe aí o seu like e compartilhe com seus amigos também. Vamos orar antes de nós iniciarmos esse estudo. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que ela possa falar aos nossos corações. Que o Senhor tenha liberdade de agir nas nossas vidas, Senhor Deus, que possamos entender a tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos direto então aí ao capítulo 16. A gente tem estudado aqui o livro de Mateus, a gente já viu que Jesus ele começou a se revelar aos poucos, aos seus discípulos. A gente viu isso daí nos primeiros capítulos de Mateus, desde o capítulo 4, quando ele começa a escolher os seus discípulos. Quando chega no capítulo 12 para o capítulo 13, a gente tem uma transição. Jesus começa a falar em parábolas justamente por causa da negação dos principais sacerdotes, dos principais escribas e fariseus, por negarem a Jesus, como sendo o Messias de Israel. E então a gente tem Jesus continuando aqui o seu ministério. Então a gente viu aqui Jesus fazendo grandes milagres, a gente viu as multiplicações dos pães, a gente viu Jesus andar sobre as águas, parando as tempestades. Jesus continua no seu ministério. Aqui vamos então continuar aí em Mateus capítulo 16. A gente vai ler agora do versículo 1 até o versículo 4, diz assim: Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: Chegada a tarde, vocês dizem, teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, Jesus se retirou. Então a gente aqui vê Jesus falando com os fariseus e saduceus. A gente já viu no comecinho dos estudos nossos, os fariseus eram aqueles que mais guardavam as leis, aqueles que eram mais preocupados em guardar a lei da maneira correta. Os saduceus eram aqueles que eram uma família, são descendentes da família de Zadok, e por isso esse nome, saduceu, vem do nome Zadok, e eram os sacerdotes da época. Então eles queriam ver um sinal de Jesus, eles queriam ver um sinal do céu. Eu imagino algo como o do profeta Elias. Lembra, a gente vê que o próprio profeta Elias, fez sinal, caiu fogo do céu. Então eles queriam ver um sinal do céu maravilhoso de Jesus. E Jesus aqui ele vem dizer que o único sinal que lhes seriam dado é o sinal do profeta Jonas. É interessante que a gente já viu isso lá em Mateus capítulo 12, a partir do versículo 38, a gente viu que é a mesma coisa que eles querem ver de Jesus também, ver um sinal de Jesus. E Jesus, tanto em Mateus 12 quanto também em Mateus 16, quando eles pedem um sinal, o que Jesus fala, olha, o único sinal que vai ser dado para vocês é o sinal do profeta Jonas. E que sinal era esse? De que, assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficaria 3 dias no seio da terra, e depois ele ressurgiria. Então o que Jesus está querendo dizer, meus irmãos, é que o único sinal que basta para a gente para crer em Jesus é justamente o sinal da própria ressurreição de Jesus. Os milagres, eles são importantes, sim, os milagres, nós queremos que os milagres aconteçam nas nossas vidas, mas o único sinal que nós verdadeiramente precisamos de Jesus é o sinal da ressurreição, porque é esse sinal que salva. Esse grande milagre que Jesus fez, dele ter morrido e ressuscitado ao 3º dia, esse é o sinal que nos salva, que tem impacto nas nossas vidas. Os outros milagres, eles são importantes para o nosso conforto, para essa nossa vida sofrida aqui, que às vezes temos, às vezes um milagre, às vezes uma cura, a cura de um relacionamento, a restauração de um relacionamento, algum outro milagre em alguma área da nossa vida. Às vezes são importantes, mas o mais importante realmente é o que Jesus está querendo dizer. Olha, o único sinal que será dado para vocês é o sinal da ressurreição. Esse é um sinal que é dado a todos, na verdade. E aqui o que Jesus estava querendo dizer para esses homens, olha, vocês são uma geração má, uma geração adúltera, vocês
É como se dissesse, vocês não merecem, né, os milagres, vocês não são merecedores dos milagres de Deus. Que coisa, né? Porque os próprios judeus que eram o povo de Deus, Jesus está dizendo aqui que não eram merecedores aqui dos milagres de Deus. Né? Que coisa triste, né? Quando a igreja chega a esse ponto, né? E a pergunta que fica para nós, será que nós temos chegado a esse ponto de sermos tão rebeldes contra Deus, de que nenhum milagre mais merecemos de Deus? Né? Então, algo para se pensar de nós aí. Como que temos vivido a nossa vida, né? De maneira digna de receber os milagres de Deus ou de uma maneira impura, né? Não como filhos de Deus, né? Será que esse versículo, né, versículo 4, Jesus é bastante pesado, né? Uma geração perversa e adúltera. Né? Isso, né? Como isso é complicado dizer isso, né? Do próprio povo de Deus, né? Uma geração perversa e adúltera. Talvez isso é o que aconteça em algumas igrejas, né, como parte da membresia do corpo de Cristo. Né, e às vezes, né, devemos nos questionar se realmente não temos visto os milagres de Jesus acontecer justamente aí por sermos perversos ou adúlteros, né, termos nos afastado aí dos caminhos de Deus. Vamos continuar aí, versículo 5 até o versículo 12. Ora, tendo os discípulos passado para outra margem do lago, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse, fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo, ele diz isso porque não trouxemos pão. Jesus percebeu isso e perguntou, por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então Jesus aqui ele vem nos ensinar, né, como isso... o que é esse fermento, né? O que é o fermento dos fariseus? O que vem a ser aí o fermento dos fariseus, né? Porque aqui os discípulos estavam sem pão, né? Eles não tinham comprado pão, né? E muitos deles aí estavam falando, e agora, né? A gente esqueceu do pão do mestre aí, né? O que a gente vai fazer? Né? E Jesus ele estava falando, não, eu não estou falando dos pães, os pães não importam. Né? O que importa é a doutrina. Né? Primeira grande lição que a gente tem aqui é que a doutrina, conhecer a doutrina de Deus, conhecer os caminhos de Deus, é muito mais importante do que ficar preocupado com as coisas dessa vida, com o pão, com as contas para pagar. Tem tantas pessoas que estão preocupadas com o pão de cada dia e se esquecem das coisas de Deus. O que Jesus está querendo, olha, deixa... né, as coisas são importantes, Jesus ele vai cuidar. A gente já viu que Jesus ele é o bom pastor, Jesus é aquele que cuida de nós. A gente não deve se preocupar com isso. O que a gente tem que ficar preocupado é como que está o nosso coração com Deus. Será que a gente tem desenvolvido a nossa espiritualidade? Será que a gente tem deixado de lado essas coisas? Se preocupado apenas com o pão de cada dia? Né? Então isso é algo que nós devemos sempre nos lembrar. Né? E aqui Jesus ele vai falar o fermento dos fariseus. E o fermento na Bíblia ele é tido justamente como o pecado. Ou seja, algo que transfigura a pessoa, né? Assim como o fermento, quando é colocado no pão, ele deforma o pão, ele faz com que aquela massa seja algo que ela não é, o tamanho que ela não é. Assim também o fermento, né? O que Jesus está querendo dizer aqui, olha, cuidado com a doutrina dos fariseus. Que doutrina é essa? Jesus mesmo ele explica, olha, eles até ensinam que é certo, mas eles não fazem isso. Né? Então o que Jesus está querendo dizer, olha, tem doutrinas deles que vocês têm que tomar cuidado. Tá? Ou seja, Jesus quando olha para o judaísmo antigo, e até ainda a gente pode trazer isso para o judaísmo moderno também, né? Isso é muito bonito, as leis, tudo, mas isso deve se tomar muito cuidado. Né? Por quê? Porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa, é isso que Jesus está querendo dizer. Um pouquinho de coisa errada transforma totalmente, desfigura totalmente. Né? Então devemos ter cuidado sim com a doutrina nossa, né? O que a gente tem aprendido aí na palavra de Deus. Né? Versículo 13, e a gente vai entender um pouquinho por que Jesus ele está falando da doutrina, e a principal doutrina é justamente essa, porque eles queriam um sinal, mas eles não queriam, eles não estavam reconhecendo o próprio Senhor.
Os fariseus, eles queriam um sinal para reconhecer Jesus. E não é assim que se faz. Primeiro a gente reconhece e adora a Deus, depois a gente recebe sinais dele. A gente não quer saber sinais dele para depois saber quem que... Sabe por quê? Porque sinais em vários lugares a gente faz, a gente vê. Até o próprio diabo faz sinais. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos, o diabo, o anticristo, o falso profeta, eles vão fazer sinais, vão enganar a muitos. Então essas pessoas que querem ir através dos sinais descobrir onde está Deus, isso é algo muito complicado. Muitas pessoas querem saber, será que essa igreja tem sinal? Essa igreja aqui faz um sinal, faz milagre. Eu vou nessa igreja porque aqui tem um milagre. E onde tem o sinal é lá que está Deus. Não é isso que Jesus está querendo falar. O seguinte, olha, toma cuidado com essa doutrina. Primeiro a gente reconhece quem é Jesus, quem que ele é. E aí, através disso, nós recebemos os milagres de Deus. É isso que Jesus está querendo nos ensinar aqui nesse capítulo. Tanto que aqui Jesus ele vai continuar dizendo, olha aqui no versículo 13, ele pergunta para os seus discípulos, Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Em outros livros, em outros evangelhos está quem dizem os homens que sou, Quem dizem que eu sou? Ou seja, Jesus estava falando, olha, quem as outras pessoas estão dizendo que eu sou? Esse era o grande problema da doutrina dos fariseus. Os fariseus não diziam que Jesus ele era o Filho de Deus. E essa é a principal das doutrinas. A maior das doutrinas é reconhecer que Jesus ele é o Filho de Deus. Sem essa doutrina, está tudo errado, já começou errado. Então, olha lá o versículo 14. E os apóstolos eles vêm e eles responderam. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Então, aqui a gente vê a principal, a maior das doutrinas. Qual que é a maior das doutrinas? É a doutrina de reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. E sendo Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Porque Filho de Deus é Deus. Assim como Filho de homem é homem, Filho de Deus é Deus. E aqui a gente vê que Jesus ele é o Filho do homem ao mesmo tempo e também Filho de Deus. A gente vê aqui, olha, quem dizem que é o Filho do homem? Por quê? Porque Jesus ele é 100% homem. E aqui a gente vê Pedro falando o Filho do Deus vivo. Por quê? Porque Jesus também é 100% Deus. Sendo 100% homem, porque é o Filho do homem, e sendo 100% Deus, porque é Filho de Deus. Então, isso na teologia é chamado de união hipostática, mas não é papo para essa aula de hoje aqui, Senão a gente poderia ficar discutindo sobre isso apenas na aula de hoje. Mas algo que me chama muito a atenção aqui é que essa doutrina é Deus quem revela para nós. Veja lá, que não foi carne nem sangue que revelaram isso a vocês, mas meu Pai que está nos céus que revelou isso a vocês. Ou seja, as pessoas só podem ir a Cristo se o Pai levar a elas. Essa é uma das grandes doutrinas da palavra de Deus, ou seja, é Deus quem revela. Por isso que Jesus fala no final, não fica falando para ninguém não, porque isso é obra do Pai. É obra do Pai dizer, É o Pai que leva as pessoas até Cristo. E quem Deus ele quer levar até Cristo, Deus leva. E aí não tem distância, não tem cultura que seja bloqueio para isso, Isso é algo maravilhoso. Então a gente vê aqui, a gente vê quem é Jesus. Ele é o Filho de Deus, o Senhor é o Cristo, versículo 16, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Ou seja, Jesus ele é o Messias, o enviado de Deus esperado, o Filho do Deus vivo, Então aqui Pedro ele faz essa revelação maior da gente saber, quem é Jesus, E aqui, na verdade, Jesus está respondendo, Quem é Jesus? Jesus está falando, E quando a gente entende que Jesus ele é tanto o Filho do homem como também o Filho de Deus, ou seja, ele era homem como nós, mas ele também era o próprio Deus, ele ainda é o próprio Deus, encarnado, Deus conosco. Então essa doutrina somente o Pai que pode revelar para a gente, então é algo maravilhoso. E outra coisa que me chama a atenção é que
assim, que tem a ver com a doutrina dos fariseus, né? Veja que Jesus ele fala para Pedro, olha, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado, né? Aliás, o versículo 18, também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus está querendo dizer aqui? Né, que ele é Pedro e sobre essa pedra. Aqui Jesus está fazendo um trocadilho, né? Assim como a palavra Pedro significava pedra, pedra comum, e aqui essa palavra pedra, né, no grego é Petros, que não é uma pedra comum, é uma rocha. Então você é Pedro e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Ele não está falando de Pedro, ele está falando porque a rocha é o próprio Cristo. Ele fala mesmo, eu sou a rocha que os edificadores rejeitaram, né? Jesus, ou seja, sobre essa pedra, que pedra? A pedra, a afirmação de que Jesus ele é o Filho do Deus vivo. Ele edificarei a minha igreja, ou seja, a igreja é edificada sobre Jesus, sobre a rocha que é Jesus. Daí sim a gente tem as colunas, que são as doutrinas dos apóstolos, e aí sim nós somos edificados sobre isso. Então Jesus ele está falando, olha, sobre essa pedra, sobre essa doutrina de que Jesus ele é o Filho de Deus. É essa a doutrina principal da igreja. A doutrina de que Jesus ele é o Filho de Deus. Jesus ele é Deus. É ele quem manda. Ele é a razão de todas as coisas. Essa é a maior doutrina no reino de Deus. Diferente da doutrina dos fariseus. Lembra que Jesus está falando, olha, toma cuidado com a doutrina dos fariseus e saduceus. Por quê? Porque eles dizem que eu não sou. Eles dizem o quê? Que você pode cumprir vários mandamentos e que está tudo bem com Deus. E pode deixar de Jesus do lado. Isso não existe. Ou seja, a gente não vai para o céu porque a gente é bonzinho, a gente deixa Jesus de lado. Não. Se a nossa vida não está firmada na rocha, que é Jesus Cristo, né, a gente está vivendo um falso evangelho. A gente não está sendo edificado sobre a igreja. Né, a gente não faz parte dessa igreja. E outra coisa interessante, né, que Jesus fala uma coisa até que muitas pessoas não entendem. Versículo 19. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus. O que você desligar na terra será desligado no céu. O que significa ligar e desligar? Ligar e desligar tem a ver com mandamentos. Né? Ou seja, os fariseus, isso é um termo judaico aqui que Jesus está usando, porque ligar e desligar tem a ver com algo que é chamado no judaísmo de halachá, que significa o caminho, como que eu devo andar. Né? Quais são as práticas, o que eu devo fazer. Toda a lista de coisas que eu devo ou não fazer, no judaísmo se chama halachá, que é o quê? As práticas, as boas práticas, o caminho que eu devo seguir. Que isso daí, na verdade, são as doutrinas e tradições dos judeus. Né? E o que Jesus está falando é o seguinte, que os judeus, né, os principais rabinos, eles tinham esse poder de ligar e desligar, ou seja, de poder dizer, olha, isso daqui tem que ser feito desse jeito, isso daqui tem que ser feito daquele jeito. E aquilo era reconhecido por toda a comunidade e, por consequência, por Deus. Deus ele reconhecia quando o próprio sacerdote dizia alguma coisa, falava, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Isso é o que no judaísmo significa ligar e desligar. O que Jesus está dizendo é que esse poder ele foi dado agora aos apóstolos da igreja. Ele foi dado aos presbíteros da igreja, né? Então, por isso que é importante isso, né? Ou seja, os presbíteros da igreja, os pastores da igreja, os líderes, os anciãos da igreja, eles é quem tem esse poder de ligar e desligar, de poder dizer o que deve se fazer, o que não se deve fazer. Eles têm esse poder, né, instituído por Deus. É claro que isso desde que esteja de acordo com a palavra de Deus, né? Não adianta. A gente já viu aqui que o próprio Jesus ele é contra as tradições que são um peso, contra as tradições que são fora da palavra de Deus. Mas isso aqui que Jesus está falando, olha, é uma nova aliança. Não é uma aliança como a antiga aliança feita com Moisés. E nessa nova aliança, quem tem esse poder são os líderes da igreja. É aqui que Jesus está querendo dizer isso. Ele fala o seguinte, ele está falando o seguinte, olha, até então quem liderava era o sinédrio que dizia o que se pode ou não fazer. Aqui que Jesus está falando é o seguinte, olha, agora esse poder ele passa do sinédrio e é passado aos apóstolos da igreja. Então isso é algo muito importante. Por quê? Porque a gente vê que a doutrina dos apóstolos ela é superior à doutrina dos antigos rabinos. Por quê? Porque são eles que agora têm o poder de dizer o que é e o que não é. O que está certo, o que não está certo. Por isso a importância dos livros do Novo Testamento. A importância da gente conhecer a doutrina dos apóstolos. Elas são colunas da igreja. São elas que
e nos dizem o que a respeito do Antigo Testamento, a respeito da vida cristã, o que é certo e o que é errado. Por isso a importância, né, das cartas de Paulo, do apóstolo Paulo, do apóstolo Paulo, do apóstolo João, do apóstolo Pedro, né, de Tiago, tantas cartas que foram deixadas para nós, para que a gente tenha o conhecimento, para que a gente conheça a verdadeira doutrina. É isso aqui que Jesus ele está aí nos ensinando. Mas uma coisa que me chama muita atenção é que Pedro, logo depois, olha aqui, logo depois dele fazer essa maravilhosa confissão, né, olha o que diz aqui, né, versículo 21, vamos ler do 21 até o 23. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Olha que interessante, né? Aqui a gente vê Pedro, né? Pedro, que ele que foi chamado de pedra, né? Você é pedra, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Né? Passa alguns versículos, o que ele fala? Olha lá no versículo 23, você para mim é pedra de tropeço. Eu acho muito interessante isso, porque Pedro ele foi exaltado e colocado, você é uma rocha, né? Você é a pedra, uma das principais pedras dessa edificação sobre a rocha que é Jesus. E no mesmo instante, passa 5 minutos, Jesus fala: você é uma pedra de tropeço. Peraí, mas quem que é Pedro? Que tipo de pedra, né, que Pedro é? E aqui algo interessante que Jesus ele fala assim: saia da minha frente, Satanás. Né? E aqui a gente vê Satanás, a figura de Satanás. Né? Satanás ele é o adversário. A palavra Satanás significa adversário. É isso que significa. Né? Então o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: olha, lógico que ele não estava falando para Pedro, mas estava falando por aquele que estava agindo através de Pedro. Né? Ou seja, Satanás ele estava influenciando Pedro para que não fosse cumprida. E aqui a gente percebe alguma coisa interessante, porque, meus irmãos, não adianta simplesmente a gente falar quem é Jesus, reconhecer quem é Jesus, que ele é o Filho de Deus, mas não se submeter à vontade de Deus. Tem muitas pessoas que falam: você acredita que Jesus é o Senhor? Acredito. Você acredita que Jesus... Quem que é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Você acredita? Mas são pessoas que estão aí como Satanás, como Pedro, sendo usados por Satanás, porque elas sabem, na teoria, quem Jesus é, mas, na verdade, elas querem fazer a vontade delas. Veja que Pedro ele fala: não, Senhor, isso não vai acontecer, eu não quero que isso aconteça. E Pedro aqui nem ao menos pergunta para Jesus: Jesus, qual que é a tua vontade? Essa é a tua vontade mesmo? É isso mesmo? Porque Jesus está falando uma coisa, a gente vem que fala outra. Isso não é se submeter a Deus. Então a verdadeira doutrina não é apenas eu conhecer a doutrina, mas eu fazer. A importância que existe, meus irmãos, na igreja, é que a gente não apenas conheça a doutrina, mas que a gente faça. Eu sou pastor de uma igreja batista, no meio batista, e creio que muitas denominações, nós damos uma extrema importância em conhecer a doutrina. Só que às vezes a gente cai no engano de achar que quando a gente chegar no céu, a gente vai receber uma chamada oral de Deus. Escuta, eu quero saber aqui, o que você acha a respeito da Trindade? O que você acha a respeito do nascimento virginal de Jesus? O que você acha a respeito do Apocalipse? Não é nada disso. Quando a gente chegar no céu, Jesus não vai olhar para a gente e saber se a gente sabe a doutrina passo a passo. Não é nada disso. A doutrina a gente precisa conhecer, mas mais do que conhecer, a gente precisa praticá-la. Jesus, olha lá na carta, depois dá uma olhadinha lá nas cartas do Apocalipse, nas cartas às 7 igrejas. Para 7 igrejas, Jesus ele não falou: olha, eu conheço a tua doutrina. Não, ele diz assim: eu conheço as suas obras, eu sei o que você faz. E é por isso que eu vou julgar ou estou julgando vocês. Então, veja, meus irmãos, que a coisa mais importante não é apenas o conhecer a doutrina, mas é praticar a doutrina. Pedro, ele conhecia a doutrina. Ele sabia quem Jesus era, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Mas na hora de praticá-la, ele ainda precisava praticar mais. Ele estava praticando isso de maneira errada. E Jesus falou: sai, Satanás. Não é desse jeito. Ou seja, nós que somos colocados como pedras vivas no edifício da igreja de Jesus,
Nós precisamos saber que a vontade maior é de Jesus, né? Nós precisamos sempre estar nos submetendo à vontade de Jesus. Isso é a parte mais importante aí de toda essa doutrina. Por isso que Jesus ele vai continuar dizendo, e olha o que ele fala. Ele fala o seguinte, olha, não é apenas conhecer a doutrina, é fazer a minha vontade. E não a sua vontade. A vontade de Pedro era dizer o seguinte, olha, Senhor, não, o Senhor não vai morrer, ninguém vai morrer aqui. Para, é vida eterna, direto, a gente já segue direto aqui, Jesus já chega a ficar velhinho, já volta, sobe, desce, já passa a vida eterna direto. Já. Era isso que Pedro queria, mas Jesus fala, olha, não é essa a minha vontade. Por isso que Jesus ele vai seguir aí nesse versículo 24 até o versículo 26, com um dos textos que eu considero um dos textos mais bonitos do Evangelho, que ele diz assim, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Né, veja aqui que Jesus, o que ele está querendo dizer? Ele fala o seguinte, olha, escuta, não basta você conhecer a doutrina, Pedro. Né, você precisa tomar a sua cruz. Ou seja, você tem que mortificar o seu desejo. O que é tomar a sua cruz? Né? O que Jesus está querendo dizer? Que se alguém quiser vir após mim, né, negue-se em primeiro lugar, negue-se a si mesmo, depois tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus está querendo dizer? Tome a sua cruz. Ou seja, cruz é o instrumento de morte, ou seja, eu estou levando a minha cruz porque eu vou morrer. Eu estou levando a minha cruz porque eu estou indo para um lugar matar a minha própria vida, matar a minha própria vontade, mortificar a minha própria vontade para que eu faça a vontade de Deus. É isso que Jesus está nos ensinando aqui, meus irmãos. Olha que ensinamento maravilhoso. Ou seja, não a doutrina dos fariseus, mas a verdadeira doutrina é não somente eu conhecer que Jesus ele é o Filho de Deus, mas e eu praticar a vontade dele, eu dizer não para a minha própria vida e dizer sim para Jesus. É isso que Jesus ele fala, né, aqui no versículo 25, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Ou seja, se a gente quiser fazer a nossa própria vontade, a gente vai perder a nossa vida não vai adiantar de nada. Se nós formos inteligentes, se nós confiarmos em Jesus ao ponto de dizer não para nós mesmos e sim para Jesus em todas as coisas, a gente vai estar ganhando a nossa vida, a gente vai achar a nossa vida, essa vida eterna que Jesus falou em João capítulo 10, versículo 10, que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você tem vida em abundância já, querido? Você já tem essa vida em abundância de João capítulo 10, versículo 10, que Jesus falou que veio para que nós tivéssemos essa vida? Né? Você pode constatar na sua vida, né? E o que a gente tem que fazer para ter essa vida? É justamente isso, tomar a nossa cruz, mortificar o nosso eu, dizer não para nós mesmos e sim para Deus. Quanto mais nós fazemos isso, mais nós encontramos vida aí em Jesus Cristo. Isso que significa, esse é o significado da gente tomar a nossa cruz, a gente estar aí de uma maneira verdadeira seguindo a Jesus, né? Mas o que a gente ganha com isso, né? Bom, a gente sabe no versículo 26 que a gente vê, né? Do que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará uma pessoa em troca da sua alma? Ou seja, tem coisas que a gente só vai descobrir no futuro, meus irmãos. Tem coisa que só no futuro a gente vai descobrir, né? Porque Jesus ele está dizendo, e ele conclui esse capítulo de uma maneira maravilhosa, ele diz assim, porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, né? Versículo 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade, eu lhes digo que dos que aqui se encontram, existe algum que não passarão a morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Então, olha aqui que Jesus está dizendo aqui, né? Olha, que quando ele vir, né, na glória do seu Pai, aqui está falando sobre a volta de Jesus, né, essa volta maravilhosa aí de Jesus, né? E está dizendo que Jesus ele vai vir com os seus anjos, né? E quando ele vier, veja aqui no versículo 27, diz que ele retribuirá a cada um conforme as suas obras, conforme aquilo que nós fizemos, conforme as nossas boas obras ou as nossas más obras. Então Jesus ele vai retribuir a cada um, né? Então esse é o nosso galardão, essa é a nossa esperança. Nós que trabalhamos para Deus, ele vai retribuir a cada um conforme as suas obras. Se fez muitas obras, vai receber muita recompensa.
fez pouca obra, vai receber pouca recompensa. É isso que Jesus ele está querendo dizer aqui. Então, nós podemos ter a certeza que Jesus, quando vier na glória do seu Pai, e Jesus ele vai vir em glória, né? Aquilo e esse é o grande mistério da cruz, né? Por quê? Porque como é que pode alguém que se fez sofredor, alguém que que não era merecedor de uma cruz, mas suportou a sua cruz, ele vai ser glorificado da mesma maneira nós. Nós, quando tomamos a nossa cruz, Jesus ele vai vir e vai nos redimir, vai nos glorificar, assim como ele tem o seu corpo glorificado, ele irá glorificar ressuscitar os nossos corpos em glória também, para receber essa recompensa de Deus, né? Então isso a gente vê algo maravilhoso, né? Essa volta maravilhosa aí de Jesus, e essa é a nossa esperança, né? Essa é a nossa esperança de que tudo que nós fazemos para Deus, e a certeza que nós temos é que um dia esse Jesus voltará. Esse mesmo Jesus que deixou essas palavras maravilhosas, ele que é o Filho de Deus, ele que, sendo o homem, ele é o próprio Deus, e nos deixou doutrinas, palavras dignas de confiança, para que nós possamos confiar. Como que nós sabemos que elas são dignas de confiança? Ora, por todos os milagres que Jesus fez, por todos os sinais que Jesus fez, sendo o maior sinal, o sinal do profeta Jonas, que ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Esse sinal maravilhoso que nós podemos confiar. Essa ressurreição de Jesus nos dá confiança de que assim como ele foi, ele um dia também vai voltar com poder e grande glória para retribuir a cada um conforme as suas obras. E que a minha oração é que tanto eu quanto você, nós possamos estar firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso galardão ele está garantido pelo Senhor, ele está nas mãos, o nosso tesouro está nos céus, não aqui onde a traça, a ferrugem destroem, mas num lugar onde Jesus, o próprio Cristo, ele está guardando para nos retribuir no dia da sua volta. Que assim seja com a minha vida, que assim seja com a sua vida. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelas tuas palavras e também pelas suas promessas, Senhor, de que o Senhor um dia vai voltar. Que possamos, Senhor Deus, ser encontrados, Senhor Deus, como pessoas que buscam ao Senhor, que fazem as boas obras, Senhor Deus, para que possamos um dia ser recompensados pelo Senhor, não porque merecemos, mas para a tua honra e para a tua glória, a glória do nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, muito obrigado aí por assistir mais um vídeo. Na próxima quarta-feira continuamos aí com mais um vídeo, com mais um capítulo. Semana que vem o capítulo 17 aí do Evangelho de Mateus. Que Deus abençoe a sua vida e Deus abençoe.